Olá pessoal, e aí, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Eu também estou bem, mantendo aqui a nossa rotina de trabalho através de home office, tá? E prestando para vocês as aulas online para que a gente não tenha prejuízo com relação ao conteúdo de aulas. Pois vejam bem, nós temos no primeiro módulo os 4 capítulos, tá? Que já foram vistos através iniciei com as explicações, teve seminários e eu fiz também considerações sobre essas apresentações e sobre cada um desses temas. Então, nós não temos pendências em relação a esses conteúdos do primeiro módulo. Tudo bem? Por isso, na verdade, vamos fazer agora uma espécie de revisão que vai culminar com uma atividade que eu vou passar para que os senhores e as senhoras possam me responder, certo? No primeiro capítulo do módulo 1, a gente falou sobre o início da história, né? Falamos sobre fontes históricas, a gente conseguiu aprender também que todos somos sujeitos históricos, somos capazes de produzir história, certo? Não preciso ter feito algo muito grandioso para ser considerado como um sujeito histórico. As contribuições que nós damos no nosso dia a dia são necessariamente suficientes para tornar cada um de nós sujeitos da história, certo? Talvez vocês estejam escutando um barulhinho, tá? Me desculpem, mas é por conta da ventilação aqui, certo? Do ar. Que aqui está muito quente, eu acabei escolhendo um local que seja menos barulho para que fique tranquilo. Então, vimos que nós somos sujeitos da história, todos podemos produzir história, nós vimos que as fontes históricas, o que são fontes históricas, são os meios através do qual eu posso atribuir algo que explica a existência ou dado acontecimento histórico. Eu tenho a história material, a história imaterial. A história material é algo realmente palpável, né? Um utensílio, um livro ou algum outro, qualquer objeto, algo que a gente pode tocar, por isso que dá-se o nome de fonte material. E material é algo como a memória, são coisas que é óbvio a gente não consegue tocar, mas que a gente sabe da existência porque alguém relatou, e esses relatos podem ser transcritos para livros e tudo mais. Tá? Seguimos adiante e falamos também sobre outros tópicos muito importantes do capítulo 1. Falei também para os senhores nas aulas que tivemos acerca do feudalismo, tá? Sistema feudal. O que foi esse sistema feudal? Era aquele sistema em que tudo funcionava através da troca. Nós tínhamos a figura dos senhores feudais, dos servos, dos vassalos, tá? É assim que começa a surgir, inclusive, os primeiros comércios. Como funcionava o feudalismo? Os senhores feudais eram os donos da terra, tá? Supondo que eu sou um senhor feudal, então eu tinha uma grande propriedade de terra. E o que eu fazia? Eu pegava determinada porção dessa terra, determinada quantidade dessa terra, algumas tarefas, vamos dizer assim, e eu emprestava para um servo, para que alguém pudesse cultivar essa terra e plantar. O servo ia preparar a terra e ia plantar. Quando ele colhesse mais da metade dessa produção, ela vinha para mim, tá? Para mim, que era o dono da terra. Os servos, eles ficavam só com excedente, algumas sobras, vamos dizer assim. Isso era para subsistência e também servia para troca. Um feudo, que era uma comunidade, trocava aquele alimento que produzia com outro feudo. É como se nós tivéssemos nós tínhamos vários feudos. Então, um grupo produzia, sei lá, o arroz, outro produzia o milho. Cada comunidade produzia determinado produto e depois eles faziam trocas entre si. Tá? Era um sistema que funcionava totalmente à base de troca. Nós não tínhamos moeda, certo? Nós não tínhamos alguma moeda que se visse para compra, para questão de câmbio, compra e venda. As coisas aconteciam através da troca, tantas sacas ou tantos quilos que
de mercadoria por outra mercadoria, e assim as coisas iam fluindo. O sistema feudal é basicamente isso, tá? Então nós temos a figura dos senhores feudais, que eram os grandes proprietários. Temos aí os servos, que eram aqueles que usavam a terra emprestada para a produção. Temos os vassalos, que eram os que davam proteção aos senhores feudais, e assim por diante. É um tema também muito bacana, muito tranquilo de ser estudado. Mais adiante, no próximo capítulo, nós vimos sobre o iluminismo, tá? Falei para vocês sobre o iluminismo, que foi esse movimento maravilhoso da história, também presente na filosofia, na própria sociologia. Eram ideais. Iluminismo era, o próprio nome como fala, iluminismo, vou trazer luz às ideias, vou trazer novas perspectivas de pensamento, vou trazer racionalidade. Como a gente bem sabe, durante muito tempo, tudo se organizava através das determinações dadas pela Igreja Católica. Então era tudo, dizia-se que era permissão ou não permissão divina. E com o iluminismo vai trazendo muita racionalidade, vai sabendo que realmente as pessoas morrem por determinada doença e não necessariamente porque Deus quis. Vai saber também que o sistema solar funciona de tal forma e não como o pessoal da igreja determinava. Então o iluminismo traz novas ideias, traz luz para as ideias das pessoas para que elas tenham mais racionalidade. Isso realmente é importantíssimo, tá? Foi um movimento muito louvável e muito plausível dentro da história. O iluminismo ele surge também com a tentativa, na verdade, de barrar o poder dos reis absolutistas. Quem eram esses absolutistas? Eles eram absolutistas porque eles tinham chamado poder absoluto. O que era um poder absoluto? Era realmente, como o próprio nome diz, o nome já é autoexplicativo. Se um imperador, um rei, tinha um poder absoluto, significava dizer que ele fazia o que ele considerasse conveniente para ele. Não tinha outros poderes para fazer um controle e dizer se estava certo ou errado a atitude daquele rei, daquele imperador, tá? Era realmente um poder de mando e desmando a bel prazer do próprio dirigente, seja ele o imperador ou o rei de determinada sociedade. Então, o iluminismo ele vem também para combater esse desmando dos nossos reis, dos nossos imperadores e acabar com esse poder absoluto, porque ao tempo em que a gente conseguisse realmente combater essa situação, a sociedade ela conseguiria de fato encontrar novos caminhos e assim buscar novos desenvolvimentos e seguir a sua rotina normal, vamos dizer assim. Por fim, no último capítulo, no capítulo 4, nós vimos sobre as revoluções americanas, tá, gente? E são revoluções também importantíssimas e de fácil compreensão. E nós vamos aprender não, a gente aprendeu, porque vocês viram o conteúdo, tá aqui só dando uma reforçada. A gente aprendeu que a partir dessas revoluções americanas foi que deram origem a uma grande potência mundial. E que grande potência mundial é essa? Nada mais, nada menos que os Estados Unidos da América. Grande potência hoje de ordem econômica, tá? Tem uma grande influência internacional por conta do poder financeiro que dispõe, por conta de tantas tecnologias que os Estados Unidos conseguem dominar, e é um país de fato muito influente. Conquistou a independência na época das revoluções americanas, e o que foi que levou os Estados Unidos a ser um país tão grandioso e tão poderoso? Na verdade, ele surgiu da união de colônias, tá? Nós tínhamos 13 colônias americanas que lutavam por processos de independência. É por isso que o próprio nome já diz, Estados Unidos da América. Essas colônias, elas se uniram de fato para se tornarem uma só, que é o país que nós conhecemos como os Estados Unidos da América. Importantíssimo saber sobre isso. Então façam uma revisão, não deixem de ler o conteúdo, tá? Isso é o que há de mais importante em cada um desses capítulos. É lógico que todo o conteúdo, todo o capítulo é extremamente importante. Os livros de vocês são muito bacanas,
e traz um assunto muito gostoso de ser lido. Então façam a leitura de todos esses capítulos, porque agora a gente está encerrando esse módulo e na próxima aula a gente já vai iniciar os novos módulos, tá? Eu vou querer que vocês respondam a primeira atividade do capítulo 4. Salvo engano, nós temos 2 atividades nesse capítulo, tá? Mas por hora só basta me responder a primeira atividade. Essa primeira atividade vocês irão responder no próprio livro, já dispõe de espaço para isso, e vocês irão me enviar de hoje a 8, tá? É um prazo razoável. Eu sei que essa situação que a gente está vivendo, ela é um pouco exaustiva, em que a gente não está naquela rotina, mas acaba sendo dificultoso porque é meio que uma obrigação de estar em casa sem ter uma rotina e acaba ficando todo mundo meio à toa. Mas não permitam que isso aconteça com vocês não. Lembrem que vocês precisam de todo este conteúdo. E se vocês deixam de estudar esses conteúdos do primeiro módulo, quando nós formos avançando e quando a gente retornar às aulas, vocês estarão prejudicados. E os únicos responsáveis serão vocês mesmos, tá? Porque aqui a gente está fazendo o nosso trabalho, levando essa orientação necessária a vocês, mas vocês precisam também ser diligentes e cumprir o que a gente pede. Lembrando também que todas essas atividades, eu não tenho como estar obrigando vocês a responderem, certo? Mas que fique bem claro que todo mundo que está enviando as atividades vai receber as pontuações necessárias, e aqueles que estão, por algum motivo, sem responder essas atividades, eles serão cobrados assim que a gente voltar. Então não pense que a gente está aqui brincando de dar aula, não. A situação é séria e vocês precisam encarar isso com responsabilidade, certo? E é isso, meus queridos, o que eu tenho para vocês hoje. Se quiserem já começar a atividade, muito bem, já comecem, porque vocês têm outras atividades que precisam ser cumpridas dos demais professores, então é melhor não perder tempo, certo? Se restar alguma dúvida com relação a esses conteúdos, eu posso até fazer uma live com vocês, mas aí eu vou precisar da participação de vocês e saber quais são os pontos de dúvidas que vocês precisam esclarecer, desde que vocês estejam fazendo a leitura do módulo certinho, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa. Lembrem das recomendações que precisamos seguir, tá? Isso é muito importante.